tudo bem? Hoje eu vim trazer um vídeo a pedido de uma das seguidoras aqui do canal sobre ideias de atividades para crianças de educação infantil. Ela pediu especificamente para berçário 1, mas o que eu vou trazer aqui é pensando nos bebês, sim, berçário 1, berçário 2, mas isso não significa que outras turmas também possam deixar de fazer, ou se você gostar de alguma das ideias, você pode adaptar, porque educação infantil é isso, né? A gente sempre adapta as coisas de acordo com a idade das nossas crianças. E nesse momento de pandemia, que nós nunca vivemos, nunca passamos por isso na história, as crianças agora, infelizmente, precisam ter aulas através de vídeos. Só que nós esquecemos que crianças de educação infantil, elas não têm aula, elas vivem experiências. Então nós temos que, mesmo através de vídeo, dar experiências para as crianças, para que elas possam viver em casa essas experiências. Então, não é uma aula, não é a aula que vocês devem fazer. Eu sei que muitas de vocês trabalham em escola particular e que, infelizmente, isso é cobrado. Então, dentro do que é possível, do que é cobrado com o que acreditamos, a gente tenta unir os dois, né? Então, pense, não é aula, mas sim condições de experiência para a criança poder vivenciar e ter outras atividades diferentes do que os brinquedos que ela já tem, ou se elas usarem os brinquedos que ela já tem, que sejam utilizados de maneira diferente. Então, eu vou passar 3 ideias de atividades para as crianças menores e que isso vai contemplar algo muito maior, que vai ter temperatura, pode ter cheiro, sensações, as formas, temperaturas. Então, essas atividades, elas abrangem muito mais do que ter um simples momento de aula. Outra coisa, antes de eu mostrar os materiais, as ideias, as atividades, é pensar. E isso vocês têm que deixar claro no vídeo para as famílias. Esse material não é perigoso para a criança engolir? Não é pequeno o suficiente? Ele tem um formato bom? Quando você passa a mão, machuca? Entra alguma ferpa? Algum espinhozinho? Alguma coisa, um pedaço de plástico que esteja meio quebradinho, que pinica, que pode furar a criança, que ela possa colocar na boca, que ela possa manusear? Então, vocês têm que deixar isso claro no vídeo para as famílias. Que mãe é mãe, normalmente, né? Elas já são bem cuidadosas quanto a isso, mas quando a gente pensa em propor atividades para a educação infantil em modo EAD, a gente não pode deixar de lembrar isso para os pais. Outra dica que é importante eu dar para vocês como professoras, e vocês, quem sabe, tentar também de alguma forma sutil, dependendo de como é a sua escola, mas tentar fazer com que os pais percebam isso, é nessas atividades procurar evitar o plástico. O plástico, o brinquedo pronto, o brinquedo comprado. Então, se for usar plástico, tudo bem. É difícil da gente fugir porque quase tudo que a gente usa hoje em dia tem plástico. Focar nas embalagens recicláveis. Então, essas embalagens dá para ser guardada, dá para limpar quando, né, é terminado o uso para que foi comprado, né? Normalmente é limpeza ou alimento. E daí a gente pode compor essas atividades. Então, vamos lá que eu vou mostrar as atividades que dá pra gente fazer. Então, a primeira opção de ideia é uma cesta, uma bacia, o que a família tiver, uma forma de bolo, um prato que não quebre, né, que não seja vidro, não seja porcelana. E o que temos aqui? Temos brinquedo das crianças. Então, é um brinquedo que os pais tenham em casa, que as famílias tenham. E papel higiênico. Todo mundo tem papel higiênico em casa. Então, essa brincadeira é para a criança ela desembrulhar, rasgar, puxar, poder ter a experiência de descobrir o que tem dentro. Sem falar que para a criança, a parte do descobrir do que será que tem dentro, às vezes ela não vai ter noção do que tem dentro. É só você colocar na frente da criança
E o que será que tem dentro, né? Então ali a textura, o barulho, né? Escute. A sensação, o toque. Será que o papel higiênico esse que eles estão tendo acesso é macio, não é? O que tem dentro? Olha, um cachorro. Se vocês quiserem, vocês podem focar dentro de algum conteúdo que vocês estejam trabalhando também. Então, estão trabalhando as cores. Pode ser bolas coloridas. Está trabalhando sobre animais. Então, pode colocar bichinhos. Então, essa é uma das experiências que a criança pode ter. Outra experiência também que pode ter é papéis, plásticos, né? Então, isso é bem voltado para os bebês. Os bebês é uma coisa que eles gostam muito. Então, é para amassar, para sentir, para pegar. É um papel de caixa de sapato, né? Que vem tênis, enfim. Então, temos um papel de seda, sacola. As crianças, bebezinhos, amam, ó. Barulhinho. É muito legal o barulhinho. E isso é uma coisa que quase toda família vai ter em casa. O pacote de presente, ó. Normalmente os pacotes de presentes, eles são coloridos. Aqui eu quis deixar porque as minhas filhas encontraram esse pacote de presente e elas ficaram brincando com as pecinhas. Então, o pacote também pode ter alguma coisa dentro para a criança brincar, para a criança redescobrir o próprio brinquedo. E aqui temos um papel celofane também, que isso não é todo mundo que vai ter em casa, mas como eu tinha em casa, ou eu quis representar isso aqui também com os papéis de ovos de Páscoa. Então, acabou de passar a Páscoa, muitas famílias devem ter, sim, papel de ovo de Páscoa. Então, esse próprio papel plástico, né, que eles têm, é para a criança apertar, ela fica mordendo, ela chupa esse plástico, não faz mal para a criança e vai estimular vários sentidos para a criança. Então, essa é a segunda atividade. E aqui nós temos a nossa terceira opção de atividades e eu e vocês estão olhando e pensando, meu Deus, que professora é essa que tá mostrando um monte de coisa que não tem nada a ver com berçário 1, principalmente berçário 1, mas pode ser feito para qualquer idade. Aqui eu quero que vocês pensem comigo e reflitam. São bandejas que podem ser usadas para nós fazermos uma cesta do tesouro. Então a família ela vai usar o que ela tem em casa. Ela tem uma caixa de papel, uma caixa de sapato. Pode ser forma, pode ser uma bacia, pode ser um cesto. Se tem cesto, ótimo. Tem uma lata que caiba mais coisa, ótimo. Então a família vai usar o que ela tem. E isso também pode ser usar, são atividades que as professoras podem fazer com as crianças, mesmo depois que passar a quarentena, né? Não significa que só vai fazer isso na quarentena. E eu trouxe alguns materiais para pensar, tá? É um convite. Então, por exemplo, aqui temos lata e temos bigodinho, né? Então, a família pode usar, ó, pode tirar, pode colocar, a criança vai encaixar, vai guardar, você pode pegar mais de uma lata, colocar de uma lata para outra, ou de uma lata diferente para outra lata diferente, ou bacia, ou pote de cozinha também. Então, aqui, né, além de ser um sensorial diferente, esse tem elástico, dá pra tirar o elástico, dá pra ser com bob de cabelo. Então, às vezes tá lá, encalhado, a mãe nunca usou, a avó nunca usou e tem. Então, é um material que dá pra ser usado. Aqui, eu tenho ovinho de Kinder Ovo e eu coloquei um guiso dentro, porque eu tinha 3 guizos em casa. Então, eu fiz, né, para a criança poder chacoalhar. Só que se é berçário 1, na minha opinião, eu ainda acho que é muito pequeno. Então, isso pode ser colocado dentro de um pote e tampar, né? Ou dentro de uma lata, tampar e para a criança chacoalhar, fazer barulho mesmo, usar de chacoalho. Madeirinhas,
Ó, essas madeirinhas, eu tenho várias aqui em casa, que eu fiz para quando voltar às aulas, os meus alunos brincar. Mas enquanto isso, minhas filhas estão brincando. Então, também dá para colocar as madeirinhas. Aqui temos um pote de vidro de café, ó, tem dado. Então, o pai vai usar, a família vai usar o que tem em casa. Aqui outra com bolinha de gude, que faz barulho. Aqui são brinquedos de cozinha das minhas filhas, mas é tipo um alumínio. Então ele é um material diferente. Então se a família também tiver alguma coisa, ó, dá pra encaixar, dá pra colocar em cima. Então mesmo que não seja um brinquedo de encaixe, pode encaixar também. Ou se a criança for maior também, pode brincar com outros materiais aqui dentro. Aqui são potinhos de ovos de Páscoa. Então, né, o que as minhas filhas acabaram ganhando, eu guardei e pode ser colocado também para empilhar, para montar, se tiver vários, ou se não tiver, só tiver dois, para transferir um objeto para outro lugar. Enfim, a criança vai morder, vai chupar e isso não... Opa, até voou da mão. E isso não vai ter problema. Aqui eu coloquei pedra. Então, né, uma pedrinha branca. Porque se a criança for maior, dá pra deixar o pote aberto, né, um pote de Danone, e dá pra também transferir, brincar, dá pra ela criar o que ela quiser. E aqui são botões, então a gente sabe que tem mães, né, que costuram, ó, é um botão, é um potinho de cotonete, e dá ou pra fechar, ou deixar aberto se a criança for maior. Aqui temos água, então a gente sempre vê as garrafinhas com água, só que elas são sempre muito coloridas, muito estimulantes. E só de você ver o balanço da água para o bebê, isso é uma experiência nova, é muito legal. Aqui nós temos rolinhos, né, de pipa. Então, de fio, né, de pipa, que eu por acaso fui na panificadora e encontrei jogado na rua. Então, é uma coisa que também a família às vezes pode ter, pode achar. E isso aqui é muito legal, ó, os palitos, isso dá para os bebezinhos, só que sempre com orientação de um adulto, né? Então, de colocar o palitinho dentro e tirar, a criança consegue, mesmo que seja inteiro branco, que não dê para ver, a criança vai ter que olhar lá dentro para ver se encontra. Então também é interessante. Isso aqui é uma lata, poderia ser uma lata de Nescau também, qualquer lata que tiver. E eu coloquei arroz. Então faz um barulho, né? E isso é legal para criança. Se a família quiser pintar, se a professora quiser pintar, é legal também. Mas também nada impede, né? Então, quando vocês forem apresentar para a família, então apresentem alguns materiais. Por exemplo, vou colocar isso, os bigodinhos, isso e os botões. Então, você vai apresentar isso para a criança, né? Você não vai colocar tudo à disposição da criança. Você vai colocar alguns objetos. Coloque no máximo 5, assim, de brincar, né? Então, a criança vai ter 2 aqui de barulho, vai ter 2 de chocalho. Vai ter a água, tem os bigodinhos que dá pra, né, colocar e a criança ali testar. E isso pode ser em qualquer caixa, cesto, o que tiver. Então, um cesto de tesouros, né, para a criança conhecer diversos objetos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E se gostou, curta o vídeo, por favor. Aqui no canal sempre vai ter novidades. Se inscrevam e até a próxima. Tchau, tchau!